Olha, é cada coisa que chega a ser piada. Olá, gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a este canal que é o Adodi. Hoje eu quero falar sobre uma questão que é a cristofobia. Isso é uma realidade ou uma lenda urbana? Porque, né, o presidente de algumas pessoas fez um discurso na ONU, né, Bolsonaro, e aí citou a questão da cristofobia no Brasil. E aí a gente precisa falar algumas coisas aqui, porque ai, ai. É importante que você se inscreva no canal de verdade. Se inscreve porque você ajuda o conteúdo do canal a crescer, a ser mais divulgado e ajuda o Adoji a crescer. Você me inspira a continuar produzindo conteúdo. Vai maratonar o canal porque é importante. Estamos chegando nas 4.000 horas assistidas e aí meu canal vai poder ser monetizado, sabe? Produzir conteúdo não é fácil, gente, então dá essa força. Se inscreve, já temos aí 2.000 inscritos, 2.040 e não custa nada dar essa maratonada, deixar like nesse vídeo e durante o vídeo comenta suas opiniões, suas impressões, porque é importante. E o que eu disser aqui, se concordar ou não, mas desde que com educação, tá bom? O presidente Bolsonaro citou a questão da cristofobia. Eu não vou me aprofundar no discurso dele, ele disse várias coisas, assim, muitas já estão sendo desmentidas, porque, né, enfim. Mas ele citou a questão da cristofobia, porque, segundo ele, é uma questão preocupante e crescente no Brasil, se eu não me engano. Assim, já queria começar falando que esse discurso, aparentemente, segundo, né, aqui na minha análise, já é um discurso que eu acho que vai ser usado para a tentativa de reeleição dele, né? Um discurso eleitoreiro. Porque a cristofobia no Brasil, ela não é uma realidade, ela é um mito. E aí, se você é uma pessoa cristã, eu quero que você me escute e depois comente o que você pensa. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha importante que esse conteúdo chegue até ela. Quando a gente fala de cristofobia, usando este termo, dá a entender que existe uma movimentação na sociedade que quer oprimir as pessoas cristãs, que quer pressioná-las ou tentar tirar a liberdade delas de viver a religião delas, de perseguir o direito dessas pessoas de expressar o seu cristianismo. Em alguns locais do mundo, a gente pode falar, sim, de uma perseguição às pessoas cristãs, às pessoas que professam o cristianismo. Mas no Brasil, essa realidade não se aplica. No Brasil, esse termo cristofobia não se aplica. Porque se tem uma religião no Brasil que tem plenos privilégios de ser exercida, onde as pessoas podem exercer essa religião, é o cristianismo. Ser cristão no Brasil não tem problema algum. Você pode ser católico e evangélico à vontade. Você já foi agredido, por acaso, por ser católico e evangélico na rua? Quantas pessoas você já viu que levou, por exemplo, você já viu um evangélico andar na rua e levar uma pedrada na cabeça por ele ser evangélico? Você já viu um católico ser proibido de exercer a sua religião ou de ser perseguido por exemplo, o traficante do seu bairro porque ele é católico? Isso não acontece no Brasil, não existe essa movimentação. Não existe cristofobia, sabe? Esse termo é um termo que não faz sentido, porque no Brasil as pessoas cristãs, e aí aqui pensando principalmente católicos e evangélicos, podem viver a sua fé tranquilamente, sem se preocupar se vai ser agredida na rua. Aí alguém pode questionar, mas Giovanni, eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que quebram e destroem imagens de santos católicos, ou de pessoas que não gostam de evangélicos. Aqui tem várias questões. Primeira, no Brasil, existe uma questão interessante que é os cristãos brigarem entre si. É muito comum você ver católicos e evangélicos discutindo entre si para saber qual religião está mais certa. Cristãos entre si discutindo. E tem uma questão problemática porque alguns evangélicos, por exemplo, mais fanáticos, e isso não é eu que estou inventando, existem notícias, e é bem comum, inclusive, de evangélicos mais fanáticos que destroem imagens de santos católicos, inclusive pastores. Tem até um caso de um pastor que destruiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, se não me engano. Vou tentar achar a notícia e deixar no link aqui na descrição. Dá uma olhada na descrição desse vídeo. Inclusive, minhas redes sociais estão lá na descrição, mas você pode me seguir lá, caso você não me conheça, tá? Meu nome é Giovanni Vicente. E existem esses casos. E existem casos de pessoas, de católicos que não gostam de evangélicos e, enfim, questões. Bem, individualmente, uma pessoa, ela realmente pode ter algum tipo de preconceito contra um evangélico, contra um católico, e pensando nesse ponto mais individual, de uma pessoa mesmo.
Mas isso é uma questão pontual, porque socialmente, enquanto sociedade, o Brasil não se organiza de uma forma que oprime as pessoas cristãs. Como eu disse há um tempinho atrás aqui no mesmo vídeo, no Brasil se tem uma religião que pode expressar, e se tem fiéis que podem expressar a sua fé de forma plena, são as pessoas cristãs, que podem expressar a sua religião de forma tranquila, sem ser perseguida. Socialmente falando, não existe essa perseguição contra cristãos. E o que existe na boa parte do tempo é um ou outro caso de pessoas individuais que não gostam ou que talvez tenham algum preconceito com o cristão, ou os próprios cristãos brigando entre si, ali um católico e um evangélico, tentando definir qual religião está mais certa, qual está mais próxima daquilo que é considerado certo para eles. Quando a gente olha para a realidade do Brasil, o que a gente vê é uma perseguição às religiões que não são cristãs. Se tem uma coisa que existe no Brasil, quando a gente fala de cristianismo, não é perseguição contra o cristianismo, mas de como o cristianismo, enquanto instituição e parte dele, não estou falando de todo o cristianismo, nem de todos os fiéis cristãos, mas de como parte dele tem, na verdade, perseguido pessoas que não são cristãs, causado indiretamente depressão, suicídio, como por exemplo em pessoas LGBTs, que não se sentem acolhidas ou que boa parte das vezes são discriminadas por pessoas cristãs, e, por exemplo, por pais e mães e famílias que expulsam pessoas LGBTs de casa porque estão influenciadas por esse discurso do pastor e do padre. E de como, por exemplo, religiões de matriz africana, como o candomblé, ou religiões que são majoritariamente negras, como Umbanda, candomblé e outras, têm sido perseguidas por pessoas cristãs, sabe? E aí essas religiões vão tendo que lidar com pessoas evangélicas preconceituosas, pessoas católicas preconceituosas, que usam a palavra macumba como uma coisa negativa, e inclusive de pessoas de candomblé, por exemplo, que são machucadas nas ruas e até agredidas fisicamente por pessoas que olham para elas e aí lembram daquele discurso cristão de que, meu Deus, macumba. Quando eu falo discurso cristão, no sentido de ela ouviu dentro da igreja dela que macumba é ruim, que tudo que está ligado à religião do candomblé é ruim, então ela se acha no direito de agredir verbalmente ou fisicamente quem é do candomblé, por exemplo. E aí é isso que tem acontecido muito no Brasil, de parte desse cristianismo estar perseguindo pessoas que não são cristãs e que não concordam com elas. Como é que você vai falar de cristofobia num país que tem bancada evangélica, mas não tem bancada de candomblé dentro do Congresso? Não existe. É impossível. Se um grupo é oprimido, esse grupo dificilmente vai ter acesso ao poder. E o que mais está acontecendo hoje em dia é de pessoas cristãs estarem tomando conta dos espaços de poder aqui na sociedade e achando que pode definir tudo de acordo com a sua religião. Não dá para falar de cristofobia no Brasil, não dá para falar de perseguição aos cristãos no Brasil. É claro que se individualmente uma pessoa tiver preconceito contra um católico ou evangélico, ela está errada. Mas isso são pontos, como eu disse, questões pontuais. Assim. Socialmente falando, o Brasil se organiza de uma forma que garante que cristãos e que o cristianismo seja exercido com plena liberdade. Você não vai ver igrejas católicas sendo derrubadas e queimadas, igrejas evangélicas sendo derrubadas e queimadas por alguém que acha aquilo horrível. Mas do outro lado você vai ver, por exemplo, terreiros de candomblé sendo queimados, destruídos e levados ao chão, inclusive a mando de pastores que pagam traficantes para ir lá destruir aquele templo. E aí você tem uma situação bastante problemática e interessante até porque aonde estão os cristãos que estão agora falando de cristofobia, se preocupando com essas pessoas de outras religiões que são perseguidas por esse cristianismo? Quer dizer assim, tem um negócio aí de hipocrisia, né? Bem hipocrisia. Bem, eu não queria estender muito esse vídeo, eu queria trazer muito esses apontamentos e lembrar uma questão importante. Segundo as estatísticas, pessoas de matriz africana, religiões de matriz africana são as mais perseguidas no Brasil. Então esse discurso de cristofobia no Brasil não passa de um discurso eleitoreiro, vazio e de alguém que quer se reeleger a todo custo, inclusive propagando fake news, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado e analisar a realidade como ela está dada. E no Brasil, cristofobia não é uma realidade, é um mito, ficção.
ficção. Então, assim, depois de ter visto esse vídeo e visto o que eu disse aqui, deixe seu comentário. Eu vou deixar alguns links na descrição para você dar uma olhada, de notícias e etc. Então é importante que você deixe seu comentário sobre o que eu disse, sobre o que você pensa sobre esse assunto, e compartilhe esse vídeo, porque esse tema é importante e eu já vi que esse tema vai render e enfim, eu acho que vai vir à tona em outros momentos, principalmente quando estiver chegando 2022. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo e bora conversar. E até a próxima. Beijos.